Paz do Senhor, meu querido, meu amado, estamos aqui para dar continuidade a esta caminhada com propósito. Aqui quem vos fala é pastor Antônio Paniagua, né? Hoje nós estamos no nosso quarto capítulo dessa ferramenta, Uma Vida com Propósito. E hoje sobre o tema, criados para sermos eternos. Bem, meu querido, nós estudamos no primeiro capítulo, né? Eu sei que você se lembra, tudo começa com Deus. A questão não sou eu, né? Se eu quero saber, se eu quero ter uma resposta do propósito pela qual eu estou aqui, eu estou nessa vida, eu existo, eu tenho que voltar-me para aquele que me criou, que me formou, para aquele que, com certeza, né, ele não faz nada sem propósito. Tudo que ele faz com um objetivo, com um propósito. Então temos que nos voltar para ele se nós queremos saber qual é o propósito da nossa existência. Estudamos o segundo capítulo, justamente, né? Você não é um acidente. Nós não somos um engano, nós não somos um erro, nós não somos um acaso, nós não somos um acidente de percurso. Não, não somos. Nós somos um projeto santo de Deus. Porque a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, antes da criação desse universo, nós já fomos eleitos, Deus. Isso quer dizer que nós já existíamos na mente santa do Eterno. Você é um projeto do Senhor. Estudamos no terceiro capítulo, né, que tinha justamente o tema Quem dirige a sua vida? Nós observamos, né, que muitas pessoas são dirigidas por variadas formas de situações. Umas são dirigidas por sentimentos de culpa, outro por medo, outras pessoas por raiva, por mágoa, por ressentimento. Pessoas que são dirigidas, né, pelo materialismo, pelo desejo exacerbado de possuir, de ter, achando que com isso vai achar a felicidade. Claro que o dinheiro não gera essa felicidade, ele é necessário, mas não gera. A Bíblia diz que ele é a raiz de todo o mal, né? Ele traz uma alegria, com certeza, toda conquista ele traz uma alegria, mas é uma alegria, né? Ela é uma alegria momentânea, provisória, porque a nossa alegria está no fato de nós termos o Senhor nas nossas vidas. Existem pessoas que são dirigidas pela necessidade de aprovação, né? Isso quer dizer que ela se preocupa muito com com o que as pessoas pensam, com o que as pessoas acham, né? Elas precisam ser aceitas no meio. Isso mostra que é uma pessoa que é sem identidade, né? Que não tem um conhecimento de quem ela é. Mas o bom é quando nós descobrimos nosso propósito, o propósito pela qual Deus nos criou, com certeza nós vamos ser dirigidos por propósito. E quando nós somos dirigidos por propósito, a nossa vida vai servir para marcar vida nessa existência. A nossa vida vai servir para impactar vida. Nós vamos marcar o nosso tempo, nós vamos fazer uma história para a glória do nome do Senhor. E hoje, né, nesse quarto capítulo, nós vamos falar sobre criados para ser eterno. Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 3, no versículo 11, onde nós vamos ler aqui o sábio Salomão, né, disse assim, no versículo 11 do capítulo 3 de Eclesiastes: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também colocou a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Maravilha, né? Como é maravilhoso. Deus colocou, né, no coração humano o desejo, o afã, a vontade de eternidade. Amém, querido? Então, eu quero dizer para você que ainda que existem muitas pessoas que acreditam, né, que essa vida morreu, acabou, outros dizem que precisa se reencarnar, muitas outras coisas. Não, não. Ao homem foi dado o direito de morrer somente uma vez, seguido depois do juízo, né? Tá? Então, essa vida não é tudo que há, né? Não, morreu e acabou, isso é uma mentira de Satanás. Presta atenção. A terra é um lugar de preparação para mim e para você, né? Para as nossas vidas. Sei que você entende isso que eu estou te fazendo. A terra é uma pré-escola, né? Uma pré-escola para um vestibular para a nossa vida na eternidade, né? Para a nossa vida na terra,
A nossa vida na Terra é apenas um parênteses diante da eternidade, né? Já que tem um anseio de eternidade, né? O nosso lugar não é aqui. O meu lugar e o seu lugar não é aqui. Amém, querido? Em nome de Jesus. Presta atenção, tá? Sendo assim, há dentro de mim e de você, né, uma força inata, né, um impulso inato de ansiar pela imortalidade, pela imortalidade. Presta atenção. Deus projetou você e eu a imagem e semelhança dele, né? Para quê? Para que nós possamos viver eternamente com ele. Veja bem, Deus condicionou a nossa mente ainda quando estávamos sendo gerados para que nós pudéssemos ter desejo, anseio, vontade pela imortalidade, pela eternidade, no nome de Jesus Cristo. Eu entendo, querido e querida, verdadeiramente que esse corpo, esse tabernáculo, esse templo, essa casa, né, que abriga a minha alma e o meu espírito, né, ele é uma casa temporária, porque Paulo, escrevendo aos 2 Coríntios, no capítulo 5, né, no versículo 1, ele diz: porque sabemos que se essa casa terrestre, né, deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita pela mão de homem, mas uma casa eterna nos céus. Aleluia. Então, querido, isso daqui, esse corpo, esta casa, em breve há de se desfazer. E nós temos uma casa preparada eternamente para nós. Jesus mesmo disse, São João capítulo 6, se não fosse assim, eu não teria dito, né? Ele expressou essa verdade aos discípulos, né? Tá? E eis que vos preparar um lugar, não é isso que ele disse? Né? Para que aonde esteja, estejai vós também, né? Jesus já foi e preparou uma casa para mim e para você. Amém, querido? Tá? Então, querido, nós temos uma casa no futuro, né? No futuro bem próximo, nós temos um tabernáculo. Por isso que Paulo diz assim: buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima. Vamos começar a pensar na nossa casa lá em cima, em nome de Jesus. Querido, preste atenção. A vida na Terra, ela oferece muitas opções para nós aqui, né? Mas na vida futura, quanto à vida futura, né? Nós só temos apenas duas opções, né? Ou céu ou inferno, né? O meu relacionamento, o seu relacionamento com Deus é que vai determinar, né, a nossa morada eterna, para onde nós vamos, né? Então, o nosso relacionamento com o Eterno, a nossa caminhada com o Eterno, que vai determinar para onde é que nós iremos, para o céu ou pela terra. Só temos, ou para o céu ou para o inferno. Só temos essas duas opções, amém? Tá? Quando eu e você percebemos que a vida aqui é apenas uma preparação para a eternidade, com certeza nós começaremos a viver, né, de maneira diferente. Quando nós começaremos a viver, né, com certeza você vai valorizar mais a sua pessoa, a sua personalidade, o seu tempo, a sua família, os seus amigos, né? Com certeza vai valorizar mais o seu relacionamento com Deus, né? E com certeza nós passaremos a desprezar as tendências de moda, de riqueza, né, de fama, de prazer. Nós vamos fazer como o apóstolo Paulo, ele diz ali em Filipenses, capítulo 3, versículo 7, né? O que para mim era ganho, reputei como perda para Cristo, né? Esse desejo de ter, de possuir. Não, não. Deus cuida de nós nessa existência, querido. Presta bem atenção, meu amado. A morte não é o fim, né? Mas uma transição para a eternidade. A morte é o elemento que vai me colocar nas mãos do Senhor. Aleluia. Uma pergunta, né, querido? Como será a eternidade com Deus? O nosso cérebro não é capaz de compreender a grandeza do céu. Com certeza, não, não, não. Tá? João
ele traz, lá no livro de Apocalipse, ele traz algo do céu, né, a partir do capítulo 4 a seguir, quando ele é convidado para subir, né? E aquilo que nós lemos ali, né, nós já ficamos maravilhados com a grandeza do céu. Imagina, meu querido, né? Tá? Será como, na realidade, se nós tentássemos descrever aqui, né, o céu, né, compreender a grandeza, ou falar de como ele seria a mesma coisa do que descrever a eternidade, ou melhor, descrever a internet para uma formiga, né, ou para qualquer inseto. Com certeza, a mente dele não teria compreensão para ter. É isso que Paulo, são coisas inefáveis que ao homem não é lícito a dizer, ou seja, não tem palavras que têm capacidade de explicar a grandeza, a beleza do céu. Né? Não foram inventadas essas palavras para que possa descrever a maravilha do céu. É aquilo que Paulo disse, né, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, né? Mas o que está escrito, as coisas que os olhos não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são os que Deus preparou para aqueles que o amam. Maravilha, né? Maravilha. Deus já preparou todas as coisas para nós que amamos a Ele. Presta bem atenção. Deus nos dá vislumbre da eternidade em Sua palavra. Deus está preparando, nesse momento, né, um lar eterno para nós. Veja bem, lá no capítulo 25 do livro de Mateus, no versículo 34, quando o próprio Jesus fala acerca do arrebatamento, né, das coisas que haverão a acontecer, né, fatos escatológicos, né, tá? Ele vai falar algo, né? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado antes ou desde a fundação do mundo. Já está preparada a nossa casa, o nosso lugar. Amém? Em nome de Jesus. No céu, nós seremos reunidos com os nossos amigos, crentes, aqueles que nós pregamos, aqueles que pregaram para nós, aqueles que congregaram conosco. Estaremos lá, todos eles, dando glória a Deus. Amém, querido? Seremos libertos de toda dor, de toda lágrima, né? Lá não vai haver pranto, nem choro, nem dor. Lá não é lugar para isso, né? Lá nós vamos ser recompensados por nossa fidelidade aqui na terra. Lá nós vamos ser recompensados pela nossa fidelidade a Deus aqui na terra, por não ter negado o seu nome na nossa existência. Seremos designados para um trabalho que precisaremos de realizar lá no céu. Nós não vamos ficar lá, tipo, morcegando, dormindo, não. Deus vai ter uma atribuição para nós, algo que nós vamos nos alegrar em realizar. Amém? Não ficaremos encostados nas nuvens, né? Com aquelas auréolas brancas. Não, tocando arpinha. Não, nada disso. Nós desfrutaremos a contínua companhia de Deus. Aleluia. O Salmo 33, no versículo 11, diz assim: o conselho do Senhor permanece para sempre. Os propósitos do seu coração de geração em geração. Aleluia. Então, o propósito do Senhor, final dele, é que eu esteja lá com Ele, aleluia, desfrutando da sua presença lá na eternidade com Ele. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. O único momento em que as pessoas pensam sobre a eternidade é nos enterros, é nos velórios, é no momento de perda. Né? Muitas vezes são pensamentos superficiais, emocionais, sentimentais, nesse lugar, nesse velório, nessa situação. Né? Não é saudável viver negando a realidade da morte. A morte vem para todos, ninguém escapará dela. Né? Lá no livro de Salmo, né? Capítulo 90, no versículo 10, diz que a vida passa como um conto ligeiro, é muito rápida a nossa existência diante da eternidade, né? Então, a morte, ela vem para todos, para rico, para pobre, para preto, para branco, para crente, para não crente. Por isso, é necessário que nós nos preparamos para quando a morte vir, ela seja para nós
uma porta que vai nos levar aos braços do Senhor. Amém? Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 7, no versículo 2, diz assim: melhor é ir na casa daquele aonde há luto do que ir na casa onde há banquete, porque naquela, né, naquela está o fim de todos os homens. Né? Ali a pessoa vão ser constrangido a pensar na morte, né? Vão ter que se analisar, né, a respeito da eternidade, né? Tá? E os vivos o aplica ao seu coração. Quer dizer, né, o fim de todos os homens leva as pessoas que estão ali a aplicar, a pensar, a raciocinar a respeito a essa situação. Meu querido, você deve pensar mais sobre a eternidade e não menos. Nós temos que pensar mais sobre essa situação da eternidade, tá? Não menos. Se você não estava pensando, comece a pensar. Se você já pensava, continua pensando. Por isso que Paulo diz: pensai nas coisas que são de cima, buscai as coisas que são de cima. Tá? Nós temos que ter esse exercício, né, para que nós possamos, né, glorificar a Deus, e esse anseio, esse desejo, essa vontade, né, vai sendo saciada, né, e quando tocar a trombeta, né, vai ser o nosso último momento na face dessa terra, e nós iremos encontrar com Ele, né, aleluia, nos ares. Presta bem atenção, querido. Os 9 meses que nós passamos na barriga da nossa mãe, né, foram um momento de preparação para essa vida que nós estamos, não é? Tá? E essa vida aqui agora é um preparativo, é uma preparação para a nossa vida eterna. Se você possui um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, não precisa temer a morte. Não, não. Não precisa se preocupar com ela. A morte é a porta para a eternidade, né? Será o seu nascimento na vida eterna. Meu querido, aleluia. Lá no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 14, diz assim: porque não temos aqui uma cidade, né, permanente, mas buscamos a futura. Essa é permanente. Aqui é provisória, é pouquíssimo tempo. Se prepara, meu querido, pensando sobre o meu propósito, né? Um tema para reflexão. Há muito mais na vida do que apenas o aqui e agora. Tá? Um versículo para nós memorizarmos. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós somos eternos. Uma pergunta para nós meditarmos. Uma vez que fui feito para ser eterno, qual é hoje a única coisa que eu deveria parar de fazer? E qual é a única coisa que eu deveria começar a fazer na minha vida? Em nome de Jesus. Queridos, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Vamos para a eternidade com Deus, em nome de Jesus. Amém.